Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui pelo Espaço Certo para mais uma live. Tivemos recentemente aí o Alessandro falando sobre vendas, o Alessandro da Vendor Force, foi super bacana. E hoje vamos trazer a doutora Carolina para falar sobre imposto de renda pessoa física. A gente fez pesquisa recentemente com os clientes, mas não hesitem em mandar para nós via direct ou outras formas quais assuntos vocês querem ver por aqui. E a gente torce para também voltar aí com eventos presenciais, né? Que a gente possa se reunir aí para tratar de temas relevantes também de forma presencial. Vamos ver aqui, a Carol já entrou e eu vou adicioná-la. Olá! Ah, Bem-vinda! tudo Tudo bem, bem? Carol? Tudo. Gente, essa é a doutora Carolina, especialista aí na parte de tributação de pessoa física, advogada da GG Jacinto Consultoria. E é com grande prazer que a gente recebe ela hoje aqui para falar sobre mudanças no Imposto de Renda 2022 e também para tirar várias dúvidas, porque elas sempre existem. Bem-vinda, Carol! Obrigada, Aline, obrigada Espaço Certo pelo convite. Bom, primeira vez que eu participo de uma live na minha vida. Não sei se tá bom o som, tá tudo certo, vocês Tá estão me tudo ouvindo? certo, tô te ouvindo bem. Então tá bom, não saber se eu ponho a fone ou não, mas então tá tudo bem. Bom, vamos lá, né? Esse ano começou nossa jornada de novo aí de imposto de renda. E algumas mudanças, enfim, algumas um pouco mais. Esse ano eu falei que as mudanças elas foram mais de natureza tecnológica, assim, né? Mais do que uma mudança de valores, de alíquotas, dessa parte de tributação mesmo, foi mais a parte de alteração de layout do programa, algumas ferramentas novas que foram habilitadas, algumas funcionalidades, enfim. Então, esse ano foi mais nesse lado, assim. Inclusive, eu participei da entrevista coletiva que a Receita Federal deu logo que, um pouquinho antes, né, de lançar o programa. Então, enfim, umas coisas interessantes. Eu não sei se você quer esperar ainda o pessoal terminar de entrar. A live vai ficar gravada, então a gente vai direto ao ponto. Queria que você contasse aí dessas mudanças, o que que te chamou mais atenção, né? O que que você notou aí de relevante para sinalizar para a gente? Bom, eu acho que esse ano a grande mudança, tô até aqui com a minha colinha em frente, mas eu acho que não tem como negar que é a questão da habilitação da declaração pré-preenchida para todo mundo, né? Esse já é um ensaio aí da Receita Federal de muitos anos de fazer a declaração pré-preenchida, que nada mais é do que a Receita Federal já trazer para dentro do programa que o contribuinte vai preencher algumas informações já de natureza que a Receita mesmo já recebe, como as fontes pagadoras das empresas que as pessoas trabalham, a parte médica, que normalmente as pessoas precisam ficar digitando à mão. Quer dizer, essa declaração pré-preenchida, ela já faz um tempo que existe, mas ela só era habilitada para quem tinha certificado digital. E aí, a partir desse ano, eles habilitaram para todo mundo que tem aquela conta no gov.br, que hoje em dia virou uma plataforma para tudo, né? Desde da carteira de vacinação, a parte previdenciária, enfim. Então, foi uma forma aí que o governo encontrou, junto com a Receita Federal, de unificar todas essas informações, que por um lado é muito bom, porque o contribuinte consegue acessar as informações de processamento da declaração, se ele está na malha fina, acompanhar a restituição, enfim, uma série de funcionalidades aí que a Receita acabou facilitando com essa questão da declaração pré-preenchida, né? Então, acho que essa é a mudança mais significativa, vamos colocar assim. O restante, a habilitação que a Receita fez, tanto do pagamento do imposto quanto do recebimento da restituição por Pix. Então, isso é uma coisa nova, né? É novo para todo mundo, Pix, né? Então, a Receita aderiu Foi ao Pix. rápida até, né? Foi muito rápida. Então, hoje você consegue colocar a sua conta lá, né? Sua chave Pix na Receita para receber a restituição, o que evita também erro
né, agência e conta, às vezes o contribuinte digita isso errado. E o pagamento do imposto também. Então, inclusive o Pix parcelado. A Receita também habilitou essa questão aí da chave Pix, tanto para restituição quanto para pagamento, né? Algumas outras mudanças que a Receita fez foi algumas mudanças de layout do programa. Então, quem entra naquela carinha principal, né, na tela de boas-vindas da Receita, tem algumas mensagens de boas-vindas. Esse ano, curiosamente, a Receita comemora 100 anos de imposto de renda. Então, eles fizeram uma edição comemorativa da declaração. Só eles que comemoram, né? Nenhum contribuinte deve estar comemorando, só a Receita Federal que está soltando balão, né? Pois é. Então, eles fizeram é um programa mais interativo. Então, o contribuinte que for preenchendo vai percebendo que tem diversas mensagens, diversas comunicações, diversas formas que, na verdade, a Receita fez isso como uma forma de deixar o programa mais intuitivo também para o contribuinte poder fazer a própria declaração e evitar erro, né? Acho que, na verdade, o interesse não é que ninguém também fique aí caindo na malha fina por bobeira. Então, eles fizeram realmente um programa intuitivo para o contribuinte poder preencher. Então, eles atualizaram com algumas informações de dependentes, né? Então, quem declara, quem tem filhos ou quem tem dependentes na declaração esse ano vai poder declarar algumas informações especiais dos contribuintes, então o e-mail, o nome, uma forma também da Receita aumentar a base de dados dela, de algumas pessoas. Ela alterou também algumas coisas dos códigos dos bens e direitos, né? Eu lembro, a gente sabe que durante muito tempo acaba ficando aquela lista de algumas declarações acabam ficando muito extensas, porque existem várias naturezas de bens e direitos, casa, apartamento, terreno, tal. Então a Receita agrupou alguns códigos de serviços para ficar de uma forma mais resumida, né? Porque tem alguns contribuintes que têm declaração de páginas e páginas. Então ficou uma forma mais fácil tanto na parte de bens e direitos quanto na parte aí de pagamentos, né? Então houve esse agrupamento. Então, de mudança, efetivamente, uma coisa importante de comentar é a obrigatoriedade esse ano de informação do Renavan de carro, né? Então, para alguns anos atrás era uma informação facultativa, né, de colocar, mas esse ano vai passar a ser uma informação obrigatória. Então, corram atrás aí dos Renavans dos seus veículos, porque senão você não entrega a declaração esse ano. Legal. Bom, então pelo que eu estou entendendo, o fato do programa ter ficado mais intuitivo e de ter mais tecnologia envolvida. Na verdade, quando eu morei na França há 10 anos atrás, a gente já recebia a declaração de imposto de renda pré-preenchida. Aliás, esse é um ponto muito importante que você está falando, porque era uma coisa muito comum em outros países. O Brasil, nesse ponto, apesar da Receita ser super moderna para algumas coisas na parte de monitoramento, nessa questão aí de declaração pré-preenchida, durante acho que os últimos 4 anos houve esse ensaio por parte da Receita Federal, mas eu acho que é uma questão sistêmica, enfim. Mas esse ano isso realmente entrou em vigor agora, desde o último dia 15 de março, né? Então o programa, a declaração começou no dia 7. Esse ano a gente teve essa questão da redução um pouco aí do calendário, né? Que começou no dia 7 e termina no dia 29, o que é a maior diferença para alguns contribuintes aí de quase uma semana, por conta do carnaval que teve. E a declaração pré-preenchida foi habilitada no último dia 15, né? Então, que por sinal, é hoje no caso? Não. É hoje. Então, no caso, a declaração pré-preenchida ela foi habilitada, que eu consegui fazer, por isso que eu já achei que estava. Então, foi habilitada hoje, funciona. Então, vale a pena, porque ele traz. Facilita bastante, né? É uma coisa a menos para você ter que ficar juntando a informação. Exato. Ele dá uma reduzida no trabalho manual, né? Enfim, que é grande, né? Então. Mas é isso. Então, a declaração pré-preenchida, eu acho que é a grande menina aí dos olhos esse ano. E o restante das informações é mais ou menos padrão, né? Valores, a questão de dependentes também, os valores, limites de dedução são os mesmos do ano passado. As pessoas que estão obrigadas a declarar também são as mesmas que estavam obrigadas no ano passado. Rendimentos tributáveis até 28 mil quebrados, né? 28.559. Quem teve operação em bolsa de valores, quem tem ganho de capital. Então, assim, esse rol de pessoas obrigatórias continua, né? Mudou mais a forma do que o conteúdo, digamos assim. Legal.
E aí a gente reuniu alguns assuntos para dar uma pincelada aqui de dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida específica, quiser colocar aqui nos comentários, a gente tenta responder no final, tá bom? A primeira delas é assim: tem muita gente indo embora do Brasil, né? Diante de tudo mais, tudo que a gente sabe e todas as dificuldades, quem tem oportunidade tem saído do Brasil. E aí a pergunta seria: tem que declarar? Declaro que saí do país? Não declaro? Como fazer o imposto de renda aí nesse caso? Muito boa pergunta. Na verdade, essa questão da declaração de saída definitiva, ela é meio que um tabu, assim, vamos dizer, né? Nos últimos anos, a gente sabe dessa migração, dessa, né, saída grande, desse volume de pessoas que deixou de morar no Brasil. E fica essa coisa, eu vou declarar que eu saí do Brasil, eu vou ter meu CPF cancelado, eu não quero, vou deixar coisa no Brasil, eu não posso, como é que funciona? Mas eu não quero pagar imposto nos dois países, e aí fica aquela coisa, aquele emaranhado de perguntas, e a resposta é uma só. Sim, você precisa informar a Receita Federal de que você deixou de residir fiscalmente aqui. E o fato de você informar a Receita Federal de que você deixou de residir fiscalmente aqui não significa que você vai ter o seu CPF cancelado, baixado ou banido do país. Não significa nada disso. Significa apenas que você, para fins fiscais brasileiros, você não é mais residente. Então, isso tributariamente é muito importante porque o Brasil ele é um país que tributa universalmente rendimentos do exterior. Então, a partir do momento que você se muda para um outro país, começa a trabalhar nesse outro país, começa a ter renda nesse outro país, e não declarou a sua saída definitiva aqui, toda a renda que você recebe no exterior é tributado mensalmente aqui no Brasil. Então, a grande função da declaração de saída definitiva é essa: fisco brasileiro, não moro mais aqui, não devo mais imposto nesse sentido, né, de rendas que eu tenho fora aqui no Brasil. Então, você simplesmente informa a Receita Federal de que você não mora mais aqui, comunica as fontes pagadoras e principalmente os bancos. Acho que isso é um ponto muito importante de falar. A gente sabe, infelizmente, da dificuldade de alguns contribuintes de manter conta aqui no Brasil de não residente. Para bancos, isso é uma Isso que eu ia questão te ainda. perguntar. O fato da pessoa não ter mais o rendimento no Brasil, ela ainda pode movimentar algum dinheiro no Brasil? Ou aí o fato dela não estar sendo tributada também ela não pode mais? Pode movimentar, ela pode manter a conta corrente dela aqui, os investimentos, principalmente esses de renda fixa, que a tributação é na fonte, mas é importante comunicar sim os bancos. Hoje em dia existe uma ampla rede de comunicação universal aí entre bancos, então essa coisa de nunca vão descobrir, nunca vão saber, deixa como tá e vai levando com a barriga. Uma hora já tive casos de clientes que tiveram recursos travados aqui no Brasil, de não conseguir levar o dinheiro para fora porque ficou com essa situação meio irregular aqui no Brasil, né? O único alerta que eu faço para essas pessoas que deixam de residir aqui e vão deixar algum tipo de rendimento, por exemplo, um apartamento alugado, um imóvel, coisas nesse sentido, é para continuar fazendo o recolhimento das obrigações tributárias aqui através de um procurador. Então, uma das funcionalidades dessa declaração de saída definitiva é justamente você, na comunicação, que é uma declaração prévia que você faz até, nomear um procurador, que é uma pessoa que fica aqui no Brasil responsável tributariamente por você. Não quer dizer que a pessoa vai ser presa, não é nada, mas assim, caso a Receita precise se comunicar, caso você venda um imóvel, por exemplo, aqui no Brasil e precise recolher os impostos, caso você opere em bolsa de valores aqui no Brasil e tenha que recolher impostos. Então, assim, são coisas que você pode continuar fazendo, mesmo como não residente, porém você tem um tratamento diferenciado tributário para não residente, sim, algumas alíquotas são superiores, tem algumas dificuldades de pagamento, não tem tanto prazo, o prazo é mais curto e tudo mais, mas pode. E o mais importante, você não fica com essa obrigação tributária de ficar pagando mensalmente imposto aqui do que você recebe lá fora. Então, acho que essa é a grande mensagem aí que eu gostaria de deixar para desmistificar esse tabu aí de declaração de saída definitiva. E o mesmo para o caminho inverso. Ou seja, um estrangeiro que passa a morar aqui no Brasil enfim, tem uma renda aqui no Brasil e começa a ser contratado por uma empresa aqui, tem, folha de pagamento, rendimentos e tudo mais. Eu não vou declarar o que eu recebo no exterior.
não vou declarar meu patrimônio, não vou declarar minha casinha lá na Suíça, não vou declarar que eu tenho um carro lá, porque a Receita vai me tributar em cima. Gente, não. Patrimônio não é tributável no Brasil. O que é tributável aqui é rendimento. Então, o seu carro e a sua casa lá não vai ser tributada pelo simples fato de você ter um carro e uma casa. Então, assim, é lógico, os rendimentos que você tenha lá fora, sim, eles serão tributáveis aqui, isso tudo a gente pode analisar esse caso a caso, tudo mais, mas o que é importante desse estrangeiro que começa a residir aqui de fazer? Se um dia ele vender essa casa lá na Suíça que ele tem e ele precisar trazer esse dinheiro para o Brasil, ele conta para a Receita que ele tirou essa casa da onde? Então, assim, são pontas que precisam ser esclarecidas porque ele não sabe o dia de amanhã. Que às vezes o medo, né? O negócio é o medo. Não vou falar, só que cada vez mais tá difícil de não falar, né? As coisas estão interligadas e lá na frente o negócio volta, né? Lá na frente, a famosa frase, né? O molho pode sair mais caro que o peixe. Isso. Então, assim, Isso. informem, sabe? Tirem essas dúvidas, procurem pessoas que possam te esclarecer essas questões, desmistifiquem essas questões interpaíses, e essa não só de quem está saindo do Brasil, como quem está voltando a residir ou passando a morar aqui, que é bobagem. Às vezes sai mais caro mesmo se você tivesse feito tudo certo, e não porque você está pagando imposto, simplesmente você vai ser multado de bobeira. Então, assim, é esse o recado aí que eu deixo para as duas pontas. Quem sai, A quem dor de cabeça vai ser maior, né? A Ana tinha feito uma pergunta, mas ela falou que já entendeu. Eu vou deixar as duas perguntas da Verônica aqui para o final. A gente tem mais alguns assuntos e aí eu já anotei aqui que a Verônica mandou uma mensagem. A outra pergunta seria em relação à locação de temporada. A gente tem visto aí várias, né, mudanças de paradigma e uma coisa que não era tão comum agora com o Airbnb e tudo mais fez com que as pessoas também tivessem esse rendimento a mais em relação à locação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que deve ou não ser declarado em termos de locação de imóveis, né, lucros com imóveis, seja de temporada ou não. Essa questão da locação e o fato o Airbnb, né? Enfim, essas locações por temporada viraram um mito mesmo. Mas na verdade não tem mistério, gente. É a mesma regra de quem aluga imóvel na pessoa física normal. Então, é tributado pelo regime da tabela progressiva do imposto de renda no Brasil, que tem alíquotas que variam de 7,5% a 27,5%, dependendo do valor. Existe a faixa isenta, até, né, 1.900 e poucos reais você não recolhe imposto. É possível descontar desse valor o condomínio, o IPTU e outras despesas que você tenha. O que é tributado efetivamente é a renda do aluguel. É o lucro, né? Você pode tirar tudo. E assim, o fato de ser repassado por uma plataforma de locação ou ser repassado diretamente pela pessoa física é indiferente, a questão da tributação permanece a mesma. Então, não tem benefício, não tem diferença. Então, quem tem realmente imóvel locado pelo Airbnb, se atente, porque as obrigações tributárias permanecem as mesmas. E hoje em dia, a questão é bem difundido isso e bem fácil de se pegar este cruzamento de quem não declara essa renda de aluguel, né? Hoje em dia existem algumas obrigações paralelas, né? Que a gente fala que são entregues para a Receita pelas imobiliárias, que são entregues pelas operadoras de cartão de crédito, que são entregues pelas consultórios médicos. Então é a Dimob, a Decred, a Demed, que são essas declarações que fazem esses cruzamentos com os contribuintes do tipo, esse contribuinte tem um imóvel locado, aí a Receita vai lá e cruza se ele declarou os impostos. Olha, esse cliente passou por consultas médicas XYZ, se ele não declarou, ou se ele declarou a mais do que ele poderia na declaração dele, porque despesa médica não tem limite de dedução e é onde a Receita Federal mais pega no pé. Então, assim, a questão de cartão de crédito também, que é bastante importante, de pessoas que omitem, às vezes, rendimentos, e ela tem um gasto estratosférico de cartão de crédito, a conta não fecha, né? Tá faltando dinheiro. Então, assim, cuidado com alguns mitos, né? Essas crenças, essas lendas de imposto de renda, né? Mas a outra ponta não vai declarar. Cuidado, um dia... Tá cada vez mais difícil, né? É o que você falou, a tecnologia é o que marcou
o programa esse ano e todo o sistema está cada vez mais interligado. Então, essa coisa de não vou contar para ninguém Não existe isso, gente. começa a Cair por ficar terra. quase que impossível. E aí, com relação a uma pessoa que já tenha uma renda e faça alocação, ela pode declarar pelo Carnê-Leão. É isso? Isso, o Carnê-Leão, na verdade, ele é o programa acessório da Receita Federal que te ajuda a calcular o imposto de renda dessas rendas que não servem só, até uma coisa interessante que você falou para esclarecer. O Carnê-Leão, ele não serve só para calcular imposto de locação, ele serve para calcular também rendimentos, por exemplo, que você recebe do exterior. Então, quem tem, por exemplo, investimento no exterior na pessoa física que paga rendimentos, que geram um rendimento mensal, esse recolhimento ele é feito também pelo Carnê-Leão, né? Que é um programa acessório, que é um DARF, né? A guia oficial é uma guia DARF e que você faz o recolhimento do imposto do valor do teu rendimento de acordo com a alíquota da tabela progressiva, né? Então, tudo isso é importante de se calcular, procurar uma pessoa que te ajude, nem só para você não pagar imposto a mais, como a menos, né? Então, é importante. Legal. E aí, antes de cair para o nosso fechamento aqui, que são duas perguntas mais gerais, eu queria trazer a pergunta da Verônica. Ela perguntou em que campo que ela deve declarar uma herança, um valor recebido de processo, herança. E em imóveis quitados, tenho que inserir alguma informação no final sobre o valor atualizado. Foi isso que eu entendi aqui. Eu vou começar pela segunda pergunta e já vou fazer um alerta. Gente, nunca se atualiza valor de imóvel na declaração de imposto de renda. A não ser que você realize nesse imóvel algum tipo de obra ou benfeitoria com comprovação de nota fiscal, que você consiga acrescer o valor dessa benfeitoria ou dessa obra, ou seja lá o que for que você fez nesse imóvel, no custo desse seu imóvel. Do contrário, se você recebeu esse imóvel ou comprou esse imóvel por R$2, ele vai permanecer por R$2 na sua declaração até o dia que esse imóvel for vendido. Ah, mas construíram um metrô aqui na esquina da minha casa e o corretor falou que meu imóvel está valendo 2 milhões. Querida, não. O seu custo de aquisição desse imóvel é R$2. Então, isso é muito importante de falar que valor de imóvel, em hipótese alguma, isso vale para carro também, tá? Tem gente que tem mania de depreciar valor de carro na declaração de imposto de renda, isso não pode. Então, assim, não existe depreciação na pessoa física. Você comprou lá... O valor é o que pagou e acabou. Acabou. Não é Acabou. você que você que arbitra. Ah, eu acho que hoje o meu carro tá meio batidinho. Esse ano eu acho que ele tá valendo menos 5 mil. Não. Ou a casa, a mesma coisa. Então, assim, muita atenção, especialmente para imóvel. Eu falei brincando, mas é importante falar porque isso impacta diretamente no ganho de capital que eventualmente você venha recolher lá na frente. Porque você reduz o valor do teu imposto e tá errado. Com base não no seu critério, né? E sim, lógico, existem critérios que a Receita permite, ou seja, se é um imóvel até 1969, dependendo da idade desse imóvel, existem sim percentuais de redução, mas isso tudo quem calcula é o programa do ganho de capital. Isso não é um cálculo que é feito na mão, né, de cabeça. Então, é importante observar que uma série de requisitos que tem que ser preenchidos e perguntados desse imóvel. Então, é importante ressaltar isso. Eu aproveitei o gancho da pergunta para falar que valor de imóvel, via de regra, não se atualiza, exceto por obra ou benfeitoria com comprovação fiscal por 5 anos. Então, você tem que guardar essa documentação por pelo menos 5 anos, que é o prazo prescricional que a Receita Federal estabelece, né? E respondendo a outra pergunta da herança, se já foi um processo de inventário já concluído, né, transitado em julgado, que a gente fala, com sentença, com a partilha, com tudo certinho, isso tudo entra no campo de rendimentos isentos e não tributáveis. E tem um campo específico lá, não vou lembrar de cabeça qual que é o número, que é transferências patrimoniais, herança. Então, lá entra o valor total, né, que foi recebido da herança, porque normalmente nas partilhas você tem um valor do monte mor, que a gente fala, né, que é o valor total. E na parte de bens e direitos, precisa ser discriminado o que você recebeu. Então, se você recebeu uma casa, se você recebeu
um carro, se você recebeu uma aplicação financeira, enfim. Então, na parte de bens e direitos, precisa ser discriminado o que foi recebido como herança. É importante analisar isso. Legal. Bom, então, nós estamos já caminhando para o fim, mas eu queria que você Rápido. deixasse aqui, muito rápido, rápido e objetivo. Quais os principais cuidados que as pessoas têm que ter para não cair na malha fina? A gente já pontuou algumas coisas aqui, né? Você já trouxe alguns mitos, mas assim, quais os conselhos que você deixaria aí para quem está fazendo o imposto de renda para evitar justamente esse retrabalho, digamos assim, e eventuais multas? Sim. Olha, Aline, eu acho que a questão. Primeiro, tem muita gente que cai na malha fina por desatenção mesmo no preenchimento, né? Então, às vezes não é de má fé nem nada, às vezes é um erro de digitação até de números, mas uma das coisas que a Receita mais cruza de informação é a questão dos informes de rendimento, principalmente das empresas, que informam isso agora no final de fevereiro na DIRF. E é exatamente onde tem o cruzamento na parte de retenção de impostos. Então, o primeiro alerta aí que eu faço é muita atenção no preenchimento mesmo das informações, conferir se o número, inclusive os centavos, porque sim, você pode cair na malha fina por centavo. Então, é uma bobeira, mas que acho que é o alerta principal aí é o preenchimento numérico, com atenção, né? Um segundo alerta que eu faço, que eu acho que ainda é uma questão bem importante, é na questão da despesa médica. Então, hoje em dia, tem gente que tem realmente no ano anterior um volume alto de gastos com despesas médicas, seja porque teve uma questão, uma cirurgia, alguma coisa nesse sentido. Guarde a documentação comprobatória, as notas fiscais de hospital, os recibos dos médicos, tudo que você puder, porque a Receita Federal realmente pode pegar todas essas informações e pedir para que você comprove. Inclusive, já tive casos de pedir para comprovar de que o dinheiro saiu da conta. Então, tivemos que apresentar extrato de banco para mostrar que o dinheiro efetivamente foi destinado para pagamento de alguma consulta médica, porque despesa médica não tem limite de dedução no imposto de renda. Então, como eu falei, tem essas declarações acessórias que dão uma diminuída um pouco nessa maracutaia, vamos dizer, mas durante muito tempo teve essa questão de se comprar recibo médico, enfim, é uma cultura, infelizmente, que durante muito tempo existiu, mas que o cerco agora está um pouco mais difícil. Então, despesa médica, acho que é o alerta principal, principalmente quem tem filho, quem paga escola de filho, tem valores altos de plano de saúde, de reembolso médico, sim, precisa declarar o que você pagou e o que você teve de reembolso médico, mesmo que você tenha ficado no 0 a 0. Então, assim, os planos de saúde hoje em dia, eles emitem, né, aqueles documentos oficiais de tudo que foi pago para o plano e tudo que foi reembolsado, não custa nada informar tudo que recebeu, tudo que pagou. Então, acho que despesa médica ainda é o grande calcanhar de Aquiles aí de algumas questões de pedido de comprovação por parte da Receita Federal. Essa questão do aluguel também é uma questão muito importante. Então, todas essas obrigações que tem o que eu brinco do dedo duro, de outro lado, eu acho que são os pontos de atenção aí que eu faço. Então, é a DMED, para quem teve essas despesas médicas, a parte de imobiliária também. Os cartórios informam para a Receita o que foi transcrito de imóvel que foi comprado, por exemplo, ou que foi vendido. Então, a Receita pode te questionar o porquê que você não recolheu ganho de capital. Então, são coisas que as pessoas acham que nunca serão descobertas, mas um dia essa conta aí pode chegar, né? É questão, até estou olhando aqui nas minhas anotações, as benfeitorias de obras também que você faz e mexe no custo de aquisição desse imóvel. A Receita pode sim, ela tem 5 anos para pedir comprovação dessa documentação que você informou. Informação de despesas médicas que não são dedutíveis, nem despesas médicas, despesas em geral que não são dedutíveis. Por exemplo, curso de idiomas, isso não é uma despesa dedutível. Vacina não é uma despesa dedutível. Então, muita gente tem essa crença de que, vacinei meu filho, gastei não sei quantos mil. Gente, não. Guarda seus boletos da vacina, porque vacina não entra para o imposto de renda. IPTU, paguei o IPTU esse ano, não entra para o imposto de renda. Pode entrar para fins de informação de saída de caixa. Tipo, paguei.
mas não para fins de dedutibilidade, que é a grande questão aí da parte de despesa médica. Então, informação de despesas como dedutíveis em códigos, vamos dizer assim, de despesas dedutíveis, mais uma vacina, por exemplo, ser classificada como uma consulta médica, tá errado. Então, são esses pontos aí que eu acho que são bem importantes, são meio básicos até, mas ainda tem muita gente que cai na malha fina por causa disso. Legal. Cuidado, hein, gente? Olha, muitos alertas aí. E aí, chega março, abril, né? Todo mundo fica de cabelo em pé. Eu sei porque eu te conheço há uns 10 anos e nessa época a gente não consegue nem falar com você quase, porque você tá aí imersa no mundo do imposto de renda, porque as pessoas deixam tudo para a última hora, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância. Teste de Covid feito em farmácia é dedutível? Ó, tem uma pergunta aqui. Não. Eu queria que você falasse sobre a importância de um controle mensal, né? De um planejamento, de uma organização, porque realmente você está falando aí de várias despesas que a gente tem ao longo do ano e que se você vai ter que parar nesse momento da tua vida para olhar tudo do ano passado, poxa, que médico que eu fui, aonde tá, quer dizer, fica realmente mais difícil, né? Do que se você fizer um controle mensal. Então, eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho, para a gente ver se no ano de 2023, na hora de declarar 2022, tá todo mundo já com as coisas organizadas. É bem legal isso que você está falando, porque, lógico, existem as pessoas que têm uma declaração mais padrão e que não tem nenhum tipo de movimentação um pouco mais complexa de um ano para o outro. Basicamente é despesa médica, aqueles documentos que os bancos emitem e tudo mais, mas tem gente que tem situações diferentes, como pessoas que alugam os imóveis ao longo do ano e recebem essa renda de aluguel. Pessoas que têm investimentos e aplicações financeiras fora do país. Eu não estou falando de... Pode até ser uma ação que te pinga um valor por mês, sim. Esse valor ele é tributado mensalmente aqui no Brasil, se esse rendimento foi mensal. E quem tem operação em bolsa de valores, né? Então é importante também falar, tem de uns anos para cá, essa questão de alguns tipos de investimento aqui no Brasil, como fundos imobiliários e alguns tipos de ações, são tributados também em bases mensais. Então, observar os tipos de investimentos e coisas e tributar, né, essa parte de investimentos que foram feitos no ano anterior, para que você tenha um acompanhamento realmente mensal disso e não deixe para só em março e abril do ano seguinte começar a correr atrás de informações, se as guias foram pagas, foram pagar com juros e multa, quer dizer, não tem a menor necessidade de fazer dessa forma, né? Então, acho que é isso. Né? A organização nos faz ganhar tempo lá na frente, né? A gente já está dedicando tempo demais, mas depois vai ser mais fácil lá na frente. Com certeza. Eu acho que é um alerta aí que as pessoas às vezes ficam com preguiça. Eu sei que é um, enfim, tanto quanto chato, mas necessário. Eu acho que todo mundo ganha. O seu contador ganha, você ganha, que às vezes você consegue terminar sua declaração antes, recebe sua restituição antes, fica livre de todo mundo antes. Então, assim, vamos ser organizados, todo mundo sai mais feliz, entendeu? Antecipem-se. Não deixem para o dia 28 de abril, porque esse ano termina dia 29, não é dia 30. Então, assim, corram, por favor. Vai ter gente que vai cair nessa, hein? Que vai achar que é dia 30 e Pois é, pois é. mal. É isso aí. Muito bom, Carol. Agradecer, gente. Obrigada pelas perguntas. Isso acaba enriquecendo muito a live, porque a gente consegue ser assertivo aí nas dúvidas de vocês. Eu coloquei o e-mail da Carolina para que quem tem alguma dúvida, enfim, queira dar continuidade aí no assunto, se precisar, entre em contato com ela. Mandem sugestões para as nossas próximas lives, que a gente sempre vai estar trazendo aí pessoas com conteúdo tão relevante quanto foi hoje. Eu quero te agradecer de novo, Carol. Me convida para falar de algum tema mais alegrinho depois, quem sabe, né? Contribuo com outros aqui, imposto de renda é chatinho, a gente sabe. Mas necessário. Foi uma coisa necessária que a gente tem que falar sobre isso, mas foi leve, foi muito bom. Obrigada. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite. Eu fico à disposição de todo mundo aí. Maravilha. Gente, a live vai ficar gravada. Então, se vocês acharam aí que tem bastante informação necessária,
direcionem a live aí para os seus contatos e até a próxima. Tchau, tchau, gente.